Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre conceitos e classificação dos serviços públicos. Quando se fala em serviço público, estamos falando de atividades que o Estado garante para atender necessidades da sociedade. É aquilo que faz a vida em comunidade funcionar. Pense comigo agora: água chegando na sua casa, energia elétrica, transporte coletivo, coleta de lixo, tudo isso faz parte da sua rotina e tudo isso é serviço público. A Constituição Federal deixa claro que é dever do poder público assegurar esses serviços. Ele pode prestar diretamente ou permitir que outra pessoa preste, mas a responsabilidade final continua sendo do Estado. Isso é muito importante para a prova e também para entender a lógica do sistema. Agora, vamos organizar esse assunto, porque classificação de serviço público cai muito em concurso. E aqui eu quero que você acompanhe comigo, como se estivéssemos conversando. Primeiro, quanto à forma de prestação. O serviço pode ser prestado de forma direta, quando o próprio Estado executa. Um exemplo simples é o serviço prestado por uma secretaria municipal, como a limpeza urbana feita pela prefeitura. Já na forma indireta, o Estado permite que um particular execute o serviço. Pense em uma empresa que administra uma rodovia e cobra pedágio. Ela executa, mas quem continua responsável é o poder público. Outra classificação importante é quanto à natureza do serviço. Existem os serviços próprios do Estado, aqueles ligados às funções essenciais, como segurança pública e justiça. Esses não podem ser entregues a particulares. Já os serviços impróprios são aqueles que podem ser prestados por empresas privadas, sempre com autorização e fiscalização do Estado. Transporte coletivo e energia elétrica são exemplos clássicos. Agora pense comigo em como você usa esses serviços. Alguns são gerais, prestados de forma indivisível. A iluminação pública de uma rua, por exemplo. Não dá para separar quem usou ou quem não usou. Outros são serviços individuais, em que dá para identificar o usuário. Água e energia na sua casa entram aqui, porque o consumo é medido individualmente. Também existe a classificação quanto à obrigatoriedade. Alguns serviços são essenciais e obrigatórios, como o fornecimento de água. Outros são facultativos, usados conforme a escolha do cidadão, como certos tipos de transporte. Percebe como esse tema não é distante da sua realidade? Ele está presente todos os dias na sua vida, e é exatamente isso que a banca quer que você entenda: o conceito, a classificação e a aplicação prática. Agora, o foco é nos princípios e competências dos serviços públicos. Vamos imaginar uma situação simples. Você acorda cedo, vai tomar banho e espera que a água esteja lá. Depois, sai de casa contando que o ônibus passe no horário. Já parou para pensar por que esses serviços não podem simplesmente parar ou funcionar de qualquer jeito? É aí que entram os princípios dos serviços públicos. Começando pelo princípio da continuidade. A ideia aqui é bem direta. Serviço público, em regra, não pode parar. Ele existe para atender necessidades essenciais da população. Ficar sem água ou energia por longos períodos, sem motivo, não faz sentido. Por isso, a continuidade é a regra, justamente para garantir o funcionamento da vida em sociedade. Outro princípio importante é o da igualdade. Isso significa que o serviço deve ser prestado sem discriminação. Pessoas que estão na mesma situação devem receber o mesmo tratamento. Pense no transporte coletivo. As regras valem para todos os usuários da mesma forma. O Estado não pode escolher quem vai ou não ser atendido. Agora vamos falar da modicidade das tarifas. Aqui o foco é o preço. O serviço público deve ser cobrado de forma acessível. Se a tarifa for muito alta, o serviço deixa de cumprir sua função social. Um bom exemplo é a tarifa de ônibus ou de metrô. Ela precisa ser equilibrada para permitir o acesso da população e, ao mesmo tempo, manter o serviço funcionando. Tem também o princípio da eficiência. E aqui eu te pergunto: você espera um serviço público lento e desorganizado? Claro que não. A eficiência exige qualidade, rapidez e bons resultados. É aquele atendimento que resolve o problema, evita filas desnecessárias e utiliza bem os recursos públicos.
Agora, com os princípios claros, vamos entender quem é responsável por prestar esses serviços. Isso nos leva às competências. A Constituição Federal distribui essa responsabilidade entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a lógica é bem simples. A União cuida dos serviços que interessam ao país inteiro, como telecomunicações, serviços postais e energia elétrica. Os estados ficam com os serviços de interesse regional, como o transporte entre cidades do mesmo estado. Já os municípios cuidam daquilo que afeta diretamente o dia a dia da população local, como o transporte coletivo urbano, iluminação pública e coleta de lixo. Percebe como tudo se encaixa? Os princípios mostram como o serviço deve ser prestado. As competências indicam quem deve prestar. Quando você entende essa lógica, o conteúdo fica muito mais fácil e a prova também. Finalizando o tema serviços públicos, a conversa será sobre formas de prestação, concessão, permissão, autorização e as formas de extinção. Vamos começar. Quando você usa um serviço público, como uma estrada com pedágio ou o transporte coletivo da cidade, você já parou para pensar quem está por trás disso tudo? É o próprio Estado ou é uma empresa privada autorizada por ele? Essa resposta nos leva às formas de prestação dos serviços públicos. Primeiro, a prestação direta. Aqui, o próprio Estado executa o serviço. É a prefeitura cuidando da iluminação pública, fazendo a coleta de lixo ou mantendo uma unidade de saúde. Não tem intermediário. O poder público faz e responde por tudo. Agora, a prestação indireta. Nesse caso, o Estado continua responsável, mas permite que um particular preste o serviço. Isso acontece muito quando o serviço exige investimento alto ou uma gestão mais técnica. E é aqui que entram a concessão, a permissão e a autorização. Vamos por partes. A concessão é a forma mais estruturada de delegação. Ela sempre depende de licitação e tem prazo determinado. Pense em uma rodovia concedida. A empresa cuida da estrada, faz manutenção, atende os usuários e cobra pedágio. Em troca, ela assume obrigações e é fiscalizada o tempo todo pelo poder público. Se não cumprir o que foi combinado, pode perder a concessão. A permissão funciona de forma parecida, mas é mais simples e mais frágil. Ela também permite que um particular preste o serviço, mas com menos garantias de permanência. Um exemplo do dia a dia é o transporte coletivo urbano, feito por permissionários. Se o serviço não for bem prestado, o poder público pode revogar a permissão com mais facilidade. Agora, a autorização. Aqui a relação é ainda mais flexível. A autorização é um ato precário, usado para situações específicas. Imagine um evento grande na cidade, como um festival. O município pode autorizar temporariamente um serviço especial de transporte ou de apoio. Não há garantia de continuidade e tudo pode ser encerrado a qualquer momento. E como esses serviços podem acabar? Vamos falar das formas de extinção, que caem bastante em prova. Uma forma simples é o término do prazo. Acabou o prazo do contrato, o serviço retorna ao poder público. Existe também a incampação, quando o Estado retoma o serviço por interesse público, pagando indenização ao particular. Temos a caducidade, que acontece quando o particular descumpre suas obrigações. E há ainda a anulação, quando se descobre algum problema de legalidade no contrato desde o início. Perceba como isso protege o interesse da população. Se uma empresa não cuida bem de uma estrada ou presta um serviço ruim, o Estado tem meios legais para retomar o serviço e garantir que ele continue funcionando. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.